Feche os seus olhos, por favor. Vamos fazer uma oração nesta manhã, pedindo para que o Espírito Santo nos ministre de uma forma bem especial. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor hoje e cremos que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Que o Senhor venha trazer aos nossos corações direcionamento, que o Senhor venha trazer aos nossos corações um ensino, a graça do Pai venha ministrar as nossas vidas de uma forma, Senhor, muito especial. Eu creio que hoje o Senhor tem algo importante a nos ensinar, importante a nos ministrar, e eu creio, Senhor, que nós vamos viver o maior tempo de Deus em nossas vidas em todas as áreas. O Espírito Santo de Deus está nos levando, Senhor, a viver esse tempo, a estar, Senhor, desfrutando desse tempo. E eu creio que o Espírito Santo tem algo muito especial para hoje, algo muito especial para as nossas vidas. Pai, nós pedimos a Tua presença aqui neste lugar, nesta manhã, que a Tua palavra, Senhor, ela não volte vazia, sem antes ela cumprir o propósito pelo qual, Senhor, ela foi enviada aos nossos corações, aquela palavra que já foi preparada, Senhor, para nós queremos recebê-la nesta manhã, com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Ministra-nos, Senhor, como nós precisamos dessa palavra revelada, desta palavra viva, desta palavra que transforma, desta palavra que muda, Senhor, gerações, que mudam destinos. E eu creio, Senhor, que hoje o Senhor tem esta palavra para as nossas vidas, aqui neste lugar. Vem, Espírito Santo, traz, meu Deus, esta revelação, esse entendimento no nosso espírito. É o que nós oramos nesta manhã e te agradecemos. Amém e amém. Diga: Deus tem algo para mim hoje. Querido, hoje o nosso culto ele tem um foco em alinhamento, em direcionamento, também um pouco de ensino para as nossas vidas, mas acima de tudo isso, eu creio que é um culto de despertamento, onde o Espírito Santo quer despertar nosso chamado. Quando eu digo chamado, aquilo que de fato Deus colocou no nosso coração, ou no dia que nós nos convertemos, ou com o passar do tempo, quando nós vamos nos conhecendo diante de Cristo, e Cristo vai revelando aquilo que é de fato o chamado que nós temos. Então eu diria que esse culto ele tem esse foco nesta manhã. Hoje eu gostaria de falar sobre título ou ofício. Título ou ofício, no sentido de nós compreendermos os dons ministeriais de Efésios capítulo 4. Eu não vou aqui ficar falando especificamente o que é o ofício apostólico hoje, o que é o ofício profético, o que é o ofício evangelístico, o que é o ofício pastoral e o ofício de ensino. Não é este foco de ficar, como que se diz, explicando cada um, né? Ainda quando o Gabriel preparou esse slide para a gente, eu falei: Gabriel, o que é isso aí? Eu falei: está parecendo nem vou citar, né? Uma bola de cristal, assim, tudo. E aí depois, daqui a pouco, vocês vão ver um outro slide, que não é nada disso, é como se fosse os dons de Deus descendo sobre as nossas mãos, né? Como se você estivesse recebendo e segurando o dom que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus te deu, né? Aquilo, e a gente fez esse propósito mesmo para chamar, para impactar, né? Então é esse dom que nós queremos que ele seja despertado nas nossas vidas nesta manhã. Temos um texto base, nós lemos na semana passada 2 textos, discorremos um pouco sobre eles. Um está em 2 Timóteo capítulo 2, e falamos sobre o Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, e é esse que eu quero ler com vocês agora. Que tal a gente ler junto?
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado ou edificado. Nesta semana, queridos, ou melhor, na semana passada, nós iniciamos o mês da capacitação, com o tema Capacitados para Edificar a Igreja. Foi o que nós compartilhamos um pouco disso. Nós fomos inspirados através, e seremos ainda durante este mês, inspirados através do exemplo de Tiago, filho de Alfeu, um dos apóstolos mais discretos, como eu disse na semana passada, das Escrituras, mas profundamente fiel. Nós vimos que todos os líderes que muitas vezes farão ou fazem barulhos, nem todos às vezes deixam legado, e é importante que a gente deixe um legado, quando nós temos a convicção do que Deus colocou em nossas mãos. Nós vimos que liderança, serva, ela começa no secreto, começa lá na nossa intimidade, no nosso tempo com Deus, e que a fidelidade no oculto, a fidelidade no secreto, quando ninguém está vendo, é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Quando ninguém percebe, quando a gente está servindo ao Senhor em lugares que ninguém está vendo, sabe, uma intercessão que às vezes ninguém vê, um cuidado com as nossas crianças que ninguém vê, um serviço que acontece aqui antes do culto, durante o culto, depois do culto, pelo ministério de diaconia que às vezes ninguém vê. Todas essas coisas, e nós, nos nossos dias, nas nossas células, e nós fomos profundamente ministrados sobre a importância da capacitação, porém com propósito, entendemos que os líderes, eles são formados intencionalmente, porque eles não nascem líderes, e nós como famílias de aliança entendemos muito bem isso, entendemos que a capacitação é uma ponte entre o chamado e o envio. Deus nos chama primeiro, no meio Deus nos capacita e depois nos envia. Então a capacitação, ela está no meio, ela é uma ponte entre o chamado e o envio. E nós aprendemos, queridos, que a capacitação no reino de Deus, ela acontece em três fases, baseado naquele versículo de Timóteo 2:2. Primeiro é receber. Eu recebo, Timóteo diz, o que de mim recebeste, o que de mim ouviste. Esse receber, queridos, com humildade, esse receber com um coração de discípulo, um coração ensinável. Nós vimos também que depois de receber existe uma segunda fase que é transmitir. Transmite a homens fiéis, ou seja, com intencionalidade, porque os líderes geram líderes. E a terceira fase, que é multiplicar. Ele disse assim, e que eles sejam transmitidos a homens idôneos para transmitir a outros. A multiplicação é muito importante, uma multiplicação com intencionalidade, não por acaso. Nós entendemos, queridos, que a capacitação não é o fim. A capacitação, ela é o meio pelo qual o reino de Deus se expande, ou seja, onde nós fomos levados a discernir como igreja que nós não estamos sendo capacitados apenas para ocupar cargos ou exercer funções operacionais na igreja ou no reino, ou seja, eu estou sendo capacitado só para fazer alguma coisa. Não é este o propósito, embora a gente faça por amor, servimos por amor, mas não é este o propósito. Nós estamos sendo, queridos, chamados neste tempo para algo muito maior e elevado, algo estratégico, que é o quê? Identificar, levantar, formar, estabelecer os 5 ministérios de Jesus, que está em Efésios. Jesus foi o único que, na sua plenitude, manifestou os 5 ministérios. Ninguém na terra consegue manifestar os 5 ministérios ao mesmo tempo. Assim, ou seja, nós temos um chamado, embora você possa fazer um pouquinho de todos eles,
mas só Jesus, ele trouxe na totalidade, na plenitude, os 5 ministérios. E este é um tempo para isso, de nós identificarmos, de nós levantarmos, formarmos e estabelecer os 5 ministérios na igreja, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Para que isso, pastor? Queridos, essa é a base do governo espiritual e edificação do corpo de Cristo. Nós vimos isso agora há pouco no versículo que diz que Deus nos concedeu isso para a edificação do corpo de Cristo. Este é o propósito. Esse tempo é um tempo de nós formarmos uma liderança bíblica madura, funcional, como eu disse na semana passada, sabe, uma liderança que funcione, que faça valer a pena. Em outras palavras, não é tempo da gente ter uma liderança de qualquer jeito. Uma liderança, quando eu digo de qualquer jeito, é no sentido de rasa, sabe, no sentido de problemas emocionais, assim, centrada às vezes nos títulos, centrada talvez na visibilidade. Se eu não sou visto, eu não sirvo. Não, esse é um tempo, queridos, de homens e mulheres, de jovens, adolescentes, que saibam quem são e por que foram chamados e o que estão edificando, o que estão fazendo na obra de Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos avançar hoje. Se Deus está levantando os 5 ministérios, se Efésios 4, 11 e 12 que nós lemos, é um modelo de governo espiritual para a igreja, então nós precisamos entender com clareza que o que é um ofício ministerial e o que é um título, porque essa é uma dúvida muito grande de muitas pessoas, sabe? Precisamos eliminar as confusões e alinhar, escute isso, a nossa linguagem à cultura do reino. Temos que alinhar o que nós falamos, começar a pensar naquilo que falamos. Nós não podemos falar assim sem pensar. Às vezes a gente fala algumas coisas, depois a gente fala, por que eu falei isso? É ou não é? É porque é natural, parece que se tornou algo assim meio que... E nós precisamos pensar no que falar, sabe? E hoje, queridos, nós vamos responder algumas perguntas, como por exemplo, qual a diferença de um título e ofício? Outra pergunta, um apóstolo ou profetiza? Eles ainda podem ser chamados de pastores? Um evangelista ainda pode ser chamado de pastor? Por que nós chamamos alguém de apóstolo fulano, profeta fulana? Por que nós fazemos isso? Nós precisamos entender isso. Outra coisa que nós queremos nesta ministração responder é como saber se alguém realmente foi chamado para o ministério que ela está fazendo. Como saber disso? O que significa profetiza nas Escrituras? Isso é bíblico? Isso funciona como ser uma pastora ou tem diferença? Por que nós estamos, queridos, chamando atualmente líderes que estão sendo comissionados de apóstolos, profetiza, evangelistas? Recentemente, a apóstola Valnice ungiu algumas pessoas em Brasília, num culto muito lindo que houve, e houve uma pessoa, que ele não foi ungido nem como pastor, não foi ungido como evangelista, ele não foi ungido como apóstolo, ele não foi ungido como profeta, mas ele foi ungido como mestre de Deus. Tem uma unção de mestre. Deus colocou essa unção sobre a vida dele, a unção já veio literalmente sobre a vida dele de mestre. Então por que esses líderes hoje estão sendo já ungidos dentro dos seus ofícios? Outra coisa, o irmão que vai ser reconhecido como evangelista, por exemplo, ele deixa de ser líder? Essas perguntas eu já ouvi às vezes em vários lugares. O apóstolo, e se o apóstolo ou a profetisa continuar pastoreando, por exemplo, uma igreja local, nós podemos ainda continuar chamando eles de pastores? Eu ouvi isso recentemente. E principalmente, queridos, como esse
é entendimento, de entender o que é título, de entender o que é ofício, vai impactar a nossa cultura como família de aliança e preparar a igreja para um tempo de maturidade e crescimento saudável. Eu acho que essa é a pergunta mais importante para nós nesse momento. Como que esse entendimento vai impactar a cultura da família de aliança e como que esse entendimento vai preparar a gente, queridos, para sermos maduros e crescermos saudáveis, com pés estabelecidos, firmados na rocha, sem titubear quando vinha o vento, quando vinham as ondas. A gente não vai ser movido pelas doutrinas, pelos entendimentos falsos, pelas coisas que estão vindo e vão aumentar daqui para frente. Como que nós vamos suportar com a cultura, com a família de aliança, nos preparar para isso? E essas perguntas que eu acabei de falar são perguntas honestas, perguntas importantes que precisam ser respondidas com sabedoria e, acima de tudo, dentro das Escrituras, sabe? Com base bíblica, com clareza espiritual, porque o Senhor, queridos, Ele está nos chamando a amadurecer no entendimento dos dons ministeriais, para que nós possamos fazer algumas coisas, como, por exemplo, honrar os ofícios conforme foram dados por Cristo. Deus está nos chamando isso, para a gente honrar os ofícios que foram dados por Cristo. Outra coisa, por que nós precisamos, queridos, responder essas perguntas e amadurecer nesse entendimento? Para a gente estabelecer uma cultura saudável, clara e bíblica. Saudável, clara e bíblica. Terceiro, para a gente formar líderes que conheçam a sua identidade e exerçam com fidelidade a missão que Deus lhes entregou. Este é o propósito. Por isso que nós precisamos entender isso, responder isso, esclarecer isso. Você vai entender, queridos, que não basta fazer bem as coisas. É preciso saber quem somos e por que fazemos. Isso é importante. Por que eu faço o que eu faço? Por que Deus me chamou isso? Não basta, queridos, a gente carregar um título. É preciso viver o ofício. Aqui já vai começando, aí você já vai começando a discernir algumas coisas, embora vamos ser bastante claro nesse contexto. Não basta servir, ou seja, fazer, é preciso edificar com fundamento. É preciso edificar com base. E o primeiro ponto é este que eu quero compartilhar com vocês. Volta a eles, por favor. Volta lá atrás. Primeiro ponto é a dúvida de muitos. Sabe? Existem uma dúvida muito grande. Às vezes, muitas pessoas, especialmente, às vezes os mais novos na fé, eles têm dúvidas legítimas sobre os títulos e ofícios ministeriais da igreja. É legítimo essa dúvida. Por exemplo, o apóstolo é pastor? É apóstolo ou é pastor? É evangelista ou é pastora? É mestre ou é pastora? É profetisa ou é pastora? Por que alguns que são chamados, por exemplo, de evangelistas, outros são chamados de mestres, outros são chamados de profetas, enquanto que outros continuam apenas sendo chamados de pastores? Por quê? Uma dúvida que todos nós, às vezes, ou muitos novos, ou ainda por não entendermos alguns princípios, nós fazemos. Perguntas ainda como, agora sendo muito específico e usando exemplos da casa, por que chamaram o apóstolo Rosivaldo de apóstolo e não de pastor? Ou, eu chamo agora o apóstolo de apóstolo Rosivaldo ou de pastor Rosivaldo? Há um tempo atrás, algumas pessoas me perguntaram isso, eu não respondi nada. Disse, meu amigo, o título não é importante. Se você quiser chamar pelo meu nome, chame pelo meu nome. A pastora Priscila, por exemplo, a profetisa Priscila, ela gosta muito que as pessoas chamem ela pelo nome, Priscila.
Não pastor, porque aqui, inclusive, ultimamente está assim, pastor. Aí se tiver todos os pastores que a gente sumiu, todo mundo fala ao mesmo tempo assim, ó. Pastor, eu, Miquil, Gisele, Priscila, o Féres, o Zé Roberto, todo mundo vira pastor. Pastor não é um nome, né? E é importante a gente honrar isso, claro. A pastora Priscila sempre fala, me chame de, se for agora profetiza Priscila. Tem um nome. Isso é legal, né? O senhor doutor fulano, doutor ciclano, advogado. Eu vou falar algumas coisas sobre isso. Então, e agora? Profetiza Priscila? Ou eu chamo ela de pastor, eu chamo ela de profetisa? O que eu faço? É sobre isso, queridos, que nós queremos alinhar, que é sobre isso que nós queremos compartilhar. Eles ainda continuam sendo os meus pastores. E essas perguntas, queridos, não são um problema. Essas perguntas, pelo contrário, elas abrem um espaço para o ensino. Essas perguntas são legítimas, é muito importante. Elas abrem um espaço para o crescimento. Elas abrem espaço para alinhamento com um modelo bíblico. E é neste contexto que nós queremos, como igreja, amadurecer. E isso vai acontecer, queridos, daqui para frente, porque vocês vão ouvir muito isso. Escute o que eu estou dizendo. Em vários lugares. Porque Deus está usando muitos profetas, homens, mulheres de Deus, para despertar, para levantar os 5 ofícios ministeriais dentro da igreja de Cristo. Essas questões, que eles são legítimas e extremamente importantes. Nós estamos em um tempo de restauração, de entendimento bíblico sobre os 5 dons ministeriais de Efésios 4. E essa restauração, ela começa como? Com ensino, com aprendizado, com conhecimento de causa do que isso representa e significa para a minha vida. E nós queremos, queridos, ensinar toda a igreja para que haja entendimento, para que haja honra, para que haja uma cultura bíblica restaurada. Por que restaurada, queridos? Porque infelizmente os 5 dons ministeriais começaram na igreja primitiva, mas eles foram sendo eliminados. Esse é o próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês. O que são os 5 ofícios ministeriais? Não vou falar especificamente que detalhes sobre eles, é muito ensino. Meu Deus, a apóstola Valnice fez matérias aí. Quem aqui fez? Nossos pastores que participaram estão participando do IBPFE, fizeram essas matérias. Jesus amado, para falar sobre apóstolo, horas, se eu não me engano, eu me expus essa matéria, foram 21 horas, com 1 trilhão de slides, que ela é muito específica, ela é mestra, ela ensina mesmo. Então assim, é muito profundo. Mas eu quero aqui, queridos, dizer que os 5 ofícios ministeriais, para começo de conversa, são os fundamentos da igreja de Cristo. É a base. É o fundamento da igreja de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, revela que Jesus Cristo nos concedeu dons ministeriais à igreja. Foi Cristo quem deu, com um propósito muito claro: capacitar os santos, está escrito lá, para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, para nos capacitar e edificar o corpo de Cristo. É a base, é o fundamento. Esses dons, queridos, escute isso, eles não são cargos humanos e nem títulos honrosos. Eles são ofícios espirituais, ou seja, chamados específicos que vêm de Deus para servir o povo. Entendem isso? Não é um cargo, não é um título, é um ofício, é um chamado
que Deus distribuiu para a igreja. São expressões do ministério de Cristo sendo distribuído ao corpo, que são, nós já falamos, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. São chamados, são ofícios ministeriais, dons, não são títulos. Então quando nós falamos, pastor, apóstolo, é um título, agora chamava, não é título isso. São ofícios ministeriais que Deus capacita a igreja. Durante os séculos, depois da igreja primitiva, a igreja institucional que foi sendo instituída, ela suprimiu, sufocou os outros ofícios e manteve apenas o pastorado visível. Só ele, pastor. Os outros ofícios foram sendo sucumbidos, foram sendo suprimidos, ou seja, esses ofícios eles foram distorcidos com o tempo, principalmente na era negra da igreja, quase 1000 anos da história dessa igreja que deixou de existir. Durante esse período, esses dons foram distorcidos, apagados e centralizados em apenas um. É como se o apóstolo, é como se o profeta, o evangelista e o mestre fosse tudo encarnado em um pastor. Pastor. Foi o que foi acontecendo. Mas em sua graça, Deus tem restaurado os fundamentos da igreja apostólica de Cristo Jesus, que começou com os 12 apóstolos, a base. E novamente, queridos, Deus tem trazido à tona a necessidade dos 5 ministérios funcionando em conjunto. Ou seja, o nosso desejo é que nós aqui como igreja local e a igreja de Cristo na terra, ela sirva com 5 ofícios dentro de cada ministério. Isso é muito importante. Ou seja, não é uma mesa quadrada, não é uma mesa única, é uma mesa redonda, onde todos os 5 sentam em volta, só para entender mais ou menos, e os 5 ministérios atuam em conjunto para a edificação da igreja local. Da igreja local. Esse é o propósito. Amém? E aí eu vou agora direto no assunto, no ponto. Título ou ofício? Esse é o próximo tópico. Qual é a diferença? Agora que nós já sabemos um pouco o que é título, o que não é, título ou ofício, qual é a diferença desse negócio? Queridos, um dos pontos centrais da confusão gira em torno da diferença entre título e ofício. Esse é um dos pontos centrais da confusão das pessoas. Agora comecem juntamente comigo a fortalecer o seu raciocínio aí, desperte aí nesse momento e conecte comigo. O ofício é o que a pessoa exerce. Ofício ministerial é o chamado que Deus entrega e o que a pessoa exerce na prática. Isso é o ofício. Em outras palavras, o ofício é o que ela de fato vive. O título ministerial, ele é um reconhecimento público e formal daquele ofício. O título vem para reconhecer publicamente um ofício que Deus colocou sobre a pessoa. O título é como se reconhece. O título aponta para o que a pessoa faz. Não é o que ela faz, mas aponta para o que ela faz. Por exemplo, para ficar claro, um médico. Nós temos aqui uma médica, a Bárbara. Quando se fala de um médico,
exercendo o ofício, qual é o ofício de um médico? Cuidar. Ela cuida do quê? Da saúde. O médico trata doenças, diagnostica causas. Isso é o que ela faz, é o ofício dela. Ela faz isso, ela trata, ela cuida. Agora, qual é o título que ela recebe por fazer isso? Doutora. Doutor. Esse é o título dela, doutora Bárbara. Então, o ofício é o que o médico faz. Agora, é o que ela agora não. É o que ela faz, é o que ela exerce. Ela cuida, ela atende, ela exerce a medicina. Isso é o ofício da pessoa. O título dele ou dela é doutor. É uma forma pública de identificar a pessoa. Dá para entender? Comece a entender o que é o ofício, ela em operação. Um advogado, por exemplo, ele exerce a função de quê? Qual é o que um advogado faz? Defende uma causa. O advogado, ele representa alguém judicialmente. Um advogado, ele está ali para operacionalizar a situação que ele assumiu como autoridade. Qual é o título que um advogado recebe? Doutor também. Normalmente, o advogado é um doutor, doutor fulano. Você percebe a diferença entre exercer e o título da pessoa. Então, queridos, no ministério é a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, um apóstolo, por exemplo, é alguém chamado para exercer alguma coisa para Deus. Por que ele foi chamado por Deus? Um apóstolo abre caminhos. Um apóstolo estabelece fundamentos. Um apóstolo, ele forma líderes. Um apóstolo, ele edifica a igreja. Esse é o seu ofício. Ofício. O título do apóstolo vem como um reconhecimento público deste chamado. Mas o título não é o importante. O importante é o chamado, é o que ele faz, é o que ele exercita, é o que ele está em evidência todos os dias. Eu não preciso de um título para ser apóstolo, porque Deus me concedeu uma unção apostólica, é um chamado. Eu não preciso do título para ser um apóstolo, porque ser apóstolo é um chamado, um ofício de Deus. Agora escute, mas por exercer o ofício apostólico, a igreja o reconhece, me reconhece como tal. Conseguem compreender, queridos? Como tal. Então, da mesma forma, uma pessoa, por exemplo, que tem um coração pastoral, que cuida, olha só, um pastor, ele exerce cuidado, discipula, ele protege as ovelhas. Isso é o ofício pastoral, é o que ele está exercitando, esse é o ofício dele. Ele faz isso, ele exerce isso. E o título dele? Pastor. Ele recebe o título de pastor apenas como um reconhecimento público do seu chamado pastoral, porque ele exerce isso. Então, queridos, agora eu pergunto, e se um pastor não pastoreia? Ele tem um título, mas ele não pastoreia. E se um apóstolo, ele não planta, ele não edifica? E se um mestre, ele não ensina? Mas gente, está chamando ele de mestre, ele tem um título. Se um evangelista, ele não ganha pessoas? Se um profeta, ele não traz direcionamento? Então, são apenas títulos vazios. Tem títulos, mas não exercem o chamado na vida deles. Porque se é pastor, tem que cuidar.
não cuida. Então ele só tem um título, mas não exerce o seu chamado. Entendem? O título, queridos, ele só tem sentido se estiver acompanhado da prática, se estiver exercendo, executando. E se a pessoa não exerce aquilo, o título se torna vazio, não tem significado da pessoa ser chamada por aquilo. O título ele não tem validade se a pessoa não executa o ofício, se ele não faz as coisas acontecerem. A autoridade ministerial, ela vem do chamado, do serviço, e não da placa ou do crachá. Eu sou um apóstolo, eu sou um pastor, eu sou um evangelista. A autoridade não vem do crachá, do título, vem do chamado que Deus nos concedeu, que Cristo concedeu à igreja de Cristo na terra. O título, queridos, ele é útil para a organização, para efeitos de atas, de registros. Ele também é honra, porque você honra o ofício com um título, mas ele não é importante mais do que o ofício. O ofício é indispensável para a edificação da igreja e para a autoridade espiritual. Em outras palavras, não é um título que te dá autoridade espiritual, é o ofício, é o chamado, é aquilo que Deus te levantou para fazer. Esse é o princípio, queridos. O título apenas aponta para o que já está sendo vivido. Quando houve o reconhecimento nas nossas vidas, e nós fomos comissionados, é porque viram em nós que nós já exercíamos um chamado profético e apostólico. Então veio o cumprimento daquilo como uma oficialização que chama de comissionamento público, por estar exercendo o nosso ofício. Nós já fazíamos. Então, o título ele aponta para aquilo que já estava sendo feito, para aquilo que já estava sendo vivido, o que já estava sendo exercitado por causa do chamado. O título, queridos, sem ofício, é aparência. É isso. O título sem ofício é aparência. O ofício sem o título, escute, ainda tem autoridade. O ofício sem o título, ele ainda tem autoridade, mas talvez falte clareza. Por isso que vem o título, para oficializar o ofício. Porque se você só tem um ofício e não tem o título, falta clareza. O ofício tem autoridade, porque Deus entregou ofício, Deus não entregou título. Mas o título vem para afirmar e te dar a autoridade. O ofício, queridos, ministerial, é como se fosse uma ratificação do chamado de Deus na vida daquela pessoa, para que ela exerça esse ofício. O título é isso, ele só vem para ratificar. O ofício ministerial é a ratificação desse chamado de Deus, é a missão e responsabilidade espiritual confiada por Deus e reconhecida por quem? Pelos frutos. Pelos frutos. É os frutos, queridos, que dá autoridade ao chamado daquela pessoa. Então, o que valida o ofício não é o título que recebemos. Preste atenção nisso. O que valida o ofício que nós recebemos não é o título, é os frutos que nós produzimos. Quem anda perto da gente percebeu, já há anos que nós temos acompanhado os pastores, trazido direcionamento, firmado fundamentos, feito coisas que Deus tem nos dado como base, treinado líderes. 2014 nós fizemos um treinamento em Bogotá, Colômbia, um treinamento de
3 semanas, e lá dentro do treinamento foi nos dado um teste chamado As 7 Linguagens da Vida. Nós fizemos, você preenche respostas e perguntas, e você vai respondendo a pergunta de acordo com o seu perfil. E no final, as respostas é enviada para Miami, Estados Unidos, e lá eles fazem a avaliação e te enviam uma resposta toda com quadros, como chama, planilhas e, eu esqueci, gráficos, obrigado, com gráficos coloridos, qual é a sua linguagem da vida. E aí nós fomos entendendo, eu e a pastora Priscila, a nossa primeira linguagem, a minha e da pastora Priscila, é formadores. Nós somos formadores. Nós nos diferenciamos na segunda linguagem. Na segunda, qual é, meu amor? Segunda, você lembra? E a Priscila, na segunda, ela é encorajadora e eu sou compassivo. Nós nos diferenciamos nessa. Nossa terceira linguagem é executores. Então a primeira e a terceira e é exatamente o nosso perfil. Mas no meio, na segunda ali, e depois tem as outras que chegam lá embaixo. Tem uma linguagem que é a linguagem da bolha, lá embaixo, a última. Eu sou o último. Eu não lembro qual é o nome que dá essa. São 7 linguagens. Nós descobrimos, e aí nós, durante essa caminhada, queridos, o pensador. Durante essa caminhada, Deus foi nos dando a graça de nós fazermos alguns testes vocacionais ministerial. E todos os 2 testes que eu e a pastora fizemos, profeta, apóstolo. E aí a gente já vinha exercício isso na nossa vida ministerial, na prática, abençoando, visitando, aconselhando igrejas, pastores de várias partes do Brasil, do mundo. Então, não se trata de nome, mas de função. O apóstolo, queridos, ele é enviado com visão, com governo. O profeta, ele traz direção, alinhamento. O evangelista, ele alcança as pessoas. O pastor, ele cuida. O mestre ensina. E todos juntos fazem o quê? Edificam o corpo de Cristo. Todos juntos edificam o corpo de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta. E quando a pessoa exerce mais de um papel? É possível? É possível sim, queridos. É possível sim que uma pessoa tenha mais de uma expressão ministerial. Por exemplo, o apóstolo, ele também pode ter um coração pastoral. Muito importante entendermos isso. Uma profetisa, ela pode ensinar também com profundidade, exercendo o dom de mestre, por exemplo. Uma profetisa, ela também pode ter um coração pastoral. É muito importante entendermos isso, queridos. E é por isso que às vezes nós ouvimos algumas frases como: ela é minha pastora, referindo-se a ela como uma cuidadora, referindo-se a ela como uma pessoa que acompanha, que intercede, que está próximo. No entanto, ela não é uma pastora no ofício. Ela é ou uma profeta ou um apóstolo em ofício. Então, queridos, de repente você vai ouvir também assim: ele é meu pastor, referindo-se a ele porque ele cuida, porque ele abraça, porque ele de fato discipula. No entanto, no ofício dele, ele é um apóstolo. Por quê? Porque ele abre caminhos, porque ele estabelece fundamentos, porque ele forma líderes. Mas é importante entendermos uma coisa, queridos: o ofício não é apenas uma função temporária, é um chamado divino. Ofício é o que Deus entrega, dura para sempre, é eternidade. Títulos não são vaidades,
E nem autopromoção. Vou ficar chamando agora de profetisa, de apóstolo, vou estar promovendo fulano. Não, queridos. É uma forma de identificação ministerial dentro do corpo de Cristo. Você vai identificar dentro do corpo de Cristo os 5 ofícios. Para ilustrar melhor e aplicar esse ensinamento à igreja local, permita-me aqui usar um exemplo para vocês. Eu acredito que em algum momento você já deve ter ouvido ou visto a apóstola Valnice dizendo assim: eu não sou pastora. Alguém aqui já ouviu ela falar isso? Já, várias pessoas. Ela já disse isso: eu não sou pastora. E ela diz isso com base no chamado que ela exerce, no ofício que Deus lhe entregou. Por quê? No ofício em exercício, ela é uma apóstola, uma mestre. Mas ela não pastoreia. Ela não é uma pastora. Ela não exerce o pastoreio, mas ela abre caminhos. Ela estabelece fundamentos, ela governa, ela ensina. Agora, já no meu caso, Deus me confiou um chamado apostólico. Eu entendo isso. Esse é o ofício que eu exerço. Eu abro caminhos, estabeleço fundamentos, eu edifico, eu formo. Mas, além disso, eu carrego também um coração pastoral. Eu carrego isso dentro de mim. Eu levo dentro de mim um cuidado com as pessoas, um acompanhar, zelar pelas pessoas que Deus colocou sob a minha liderança. Ou seja, eu exerço um apostolado com uma sensibilidade e um cuidado de pastor. Em outras palavras, eu creio, queridos, que o governo espiritual, ele também passa pelo coração, o cuidado pelo pastoreio também passa pelo coração de Deus. Deus me chamou assim. Eu amo ensinar. Vocês estão percebendo, eu gosto de ensinar e tal, mas não é o meu ofício, não é o meu chamado. No caso da Priscila, o ofício que Deus lhe confiou é: profetiza, Priscila. Você vai falar profeta? Profeta, profetiza, Priscila. Por quê, queridos? Porque quem anda com ela sabe. Ela é uma mulher que discerne as coisas. Ela é uma mulher que declara. Ela é uma mulher que revela a vontade de Deus. Ela é uma pessoa que edifica, que alinha a igreja, traz direção. Eu às vezes estou com ela assim. Essa semana mesmo eu estava sentado ali resolvendo os temas da pregação de África, e eu já tinha várias prontas e faltavam 2 pregações, sabe? Eu tinha mais ou menos no meu coração. Eu disse: meu amor, vem cá um pouquinho. Ela sentou e disse: que foi? Eu disse: me ajuda aqui. Você com esse dom que Deus te deu, eu estou assim, 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 eu preciso dar início na conferência, na convenção lá, e eu ainda não tenho uma palavra muito clara. O que você pode me dizer com isso? Comecei a citar algumas coisas. A hora que eu citei uma segunda, ela disse: é isso. Aí eu continuei: mas poderia isso. Cada vez que eu ia falando, ela: segunda. Dei vários temas, ela permaneceu na segunda. Resultado é essa. É um chamado de Deus específico que Deus colocou. Mas tem um detalhe: ela também carrega um coração pastoral. Quem caminha com ela, você vai perceber que ela é uma pessoa que cuida, ela aconselha, ela caminha junto com as pessoas, ela ama tomar café aí com as irmãs, com as pessoas, ela faz isso, está sempre junto. O ministério profético que ela exerce não afasta do cuidado diário que ela tem, pelo contrário, potencializa seu amor pelas vidas, fortalece ainda mais. Por quê? Porque as suas palavras, suas ações trazem não apenas direção profética, mas também traz um acolhimento e pastoreio. Conseguem compreender? Por isso sim, queridos, as pessoas elas podem exercer mais do que um chamado. Sendo assim,
como nós temos um coração pastoral, e é parte do que nós exercemos, alguns já nos dizem assim, depois que nós fomos comissionados. Como, por exemplo, o pastor Miquel estava orando agora, apóstolo, foi orar pelo apóstolo Rosivaldo. Só que nós temos visto muitos dizer assim, o apóstolo Rosivaldo é meu pastor. Está errado? Claro que não. Até eles brincam, o pastor João, ele desde muito tempo ele me chama PR, o PR, o PR. E aí esses dias o Miquel começava a brincar, eles, entre nós, a gente brincava, eles, e agora? Aí o Miquel inventou uma, agora é APR. O APR, eu disse, eita, vocês são demais, sabe? Então, queridos, a profetisa Priscila é minha pastora. Isso não está errado. A profetisa Priscila é minha pastora. Agora, queridos, é claro que há apóstolos que não exercem pastoreio. Há profetas que não lideram igrejas. Há mestres que não pastoreiam ninguém. Qual o problema? Deus deu uma unção específica para cada pessoa. Então, queridos, sobre o uso, a gente vai passar uns minutinhos hoje, se vocês me permitirem, queridos, porque eu preciso muito compartilhar isso com vocês. Sobre o uso correto dos termos, alguém às vezes pode perguntar assim, mas se o apóstolo Rosivaldo continua nos pastoreando, eu posso chamá-los de pastor? A resposta é sim, você pode, mas o ideal é que a igreja seja ensinada a chamar pelo ofício ministerial dado por Deus. Conseguem compreender? Irmãos, isso não é vaidade, pelo amor de Deus. Isso é honra, isso é clareza, isso é cultura bíblica sendo estabelecida ou restaurada. Cultura bíblica sendo restaurada. Porque não se trata de título por honra humana, mas de reconhecimento espiritual e bíblico que a pessoa foi comissionada a fazer. O título comunica o ofício. Por isso nós dizemos, apóstolo fulano, profetiza fulana, da mesma forma, o mestre fulano, o evangelista fulano. E por que isso é importante, pastor? Sabe por quê, queridos? Porque ao reconhecermos os ofícios bíblicos, nós honramos os dons que Deus deu à igreja. Você não está honrando a pessoa, você está honrando os dons que Deus estabeleceu à igreja. Por que isso é importante? Porque nós facilitamos a identificação e a edificação do corpo. Por que isso é importante? Porque nós permitimos que cada membro da igreja seja aperfeiçoado para cumprir o seu propósito. Por que isso é importante, queridos? Porque nós quebramos paradigmas religiosos e restauramos a estrutura apostólica e profética da igreja primitiva. Por isso é importante porque com isso, queridos, preste atenção, nós estamos edificando uma cultura que honra o que o Espírito Santo está trazendo à nova geração, que é a restauração dos 5 ministérios como base, governo e maturidade da igreja. Por isso é importante. Eu sei que isso, queridos, não vai acontecer da noite para o dia. Por exemplo, quando a apóstola Valnice, ela foi comissionada como apóstola e recebeu em 2003 uma unção apostólica para esse chamado, no início ainda algumas pessoas chegavam ao lado dela e diziam, pastora Valnice. Por quê? Porque não compreendiam esse novo tempo, isso lá atrás, quando ela foi ungida. Antes mesmo dela ser chamada pastora, ela já havia sido missionária Valnice. Foi assim que ela foi enviada para a África e foi assim também que ela retornou da África antes de assumir oficialmente o pastoreio. A senhora se lembra disso, os pastores? Então, à medida que foi sendo ensinado, uma nova cultura foi sendo estabelecida na igreja.
Hoje, naturalmente, quando a apóstola Valnice chega aqui, você chama ela de pastora? Missionária? Não, por quê? Nós chamamos de apóstola porque nós reconhecemos o seu ofício, sua unção, sua função, sua missão apostólica. Foi sendo estabelecido. E o mesmo, queridos, acontecerá conosco. Não tenha pressa. Calma. À medida que a igreja vai sendo ensinada, discipulada, transformada pela palavra, entenderá que a igreja de Cristo está sendo chamada a reconhecer, a honrar e cooperar com esses dons, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém, queridos? Outro pontinho, e eu quero terminar com isso, é a conclusão. Quero concluir. Quando a igreja, irmãos, reconhece e vive, escute isso, eu quero falar sobre você viver o ofício, põe a outra imagem para mim, viver o ofício com fidelidade, é a conclusão. Quando nós como igreja, nós reconhecemos e vivemos os 5 ofícios ministeriais, essa igreja, ela se torna madura, bíblica e com certeza plenamente funcional. Funciona. Nós cumprimos o propósito de Cristo para o seu corpo. Isso não é, irmãos, para gerar status, mas é para gerar frutos. Nós queremos ver as pessoas sendo levantadas em todos os 5 dons ministeriais, com os seus dons ativados, os seus dons sendo ativados aqui em nossa família de aliança. Nós queremos ver isso, o seu chamado sendo reconhecido e a casa de Deus sendo edificada com solidez, fortalecida. Por isso todos nós, vocês e eu, nós fomos chamados a destruir tudo o contrário e descobrir, desenvolver e edificar com base o ministério que Cristo nos confiou. Coloque-se de pé, por favor. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para entender algo muito importante, que é honrar o ofício, valorizar o dom que Deus estabeleceu à igreja. E acima de tudo, reconhecer que Deus está nos levantando nesta geração. No final de contas, meu Deus, o céu, ele não olha para os títulos, os crachás, mas para a fidelidade do chamado que Deus nos concedeu. Mais importante, Senhor, nós entendemos nesta manhã que não é o título que recebemos, que carregamos, mas o ofício que nós exercemos e vivemos com fidelidade diante do Senhor, através dos frutos que nós colhemos para a edificação do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, te damos graças. A Bíblia nos ensina isso, que tudo isso acontece para que os santos sejam preparados para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Obrigado, Senhor, que nós possamos continuar crescendo nessa graça, nesse conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.